Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Neste último domingo de janeiro de 2025, 26 de janeiro de 2025. O tempo passa, o tempo voa. Já foi janeiro, né? Eu quero pedir que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, que havíamos lido. E aí em Lucas a palavra nos diz que o Senhor Jesus acabou indo para Nazaré. Lembrando que o Senhor Jesus nasceu em Belém. Então era um belemita. E estando lá, né, logo depois do seu nascimento, um anjo instruiu José para levar o menino e a sua mãe ao Egito, porque Herodes havia determinado que seja morto, né? Devemos lembrar todas essas coisas. E tempo depois, o anjo também avisa para José que podiam voltar, mas ele receou e não voltou para Belém. Pelo contrário, ele foi para Nazaré e lá o Senhor Jesus cresceu, lá foi, né, criado. Por isso que é chamado Jesus o Nazareno, né? Embora por nascimento deveria ser Jesus o belemita, mas ele era Jesus o Nazareno. Aqui nos versículos seguintes, nós vemos que em Nazaré, né, segundo o costume do Senhor, foi para a sinagoga e lhe deram o livro do profeta Isaías. E nós imediatamente pensamos, lhe deram o livro do profeta Isaías, eu tenho aqui na minha Bíblia, né? Só que o que entregaram para ele foi um pergaminho, um rolo. Eu acredito que se nos entregassem um rolo de Gênesis, para nós seria bem fácil encontrar Gênesis 1:1. Se nos entregam um rolo de Gênesis, encontre 15:7. Aí já deu. Por quê? Porque esses rolos não tem capítulo, versículo. Não tem. É como se fosse uma carta. Como é que o Senhor Jesus encontrou no livro de Isaías, que foi entregue para ele, naquele rolo, naquele papiro, o capítulo 61, de onde ele leu os versículos 1 e 2? Não. Só isso aí já é está me parecendo um milagre. Não? Foi direto. Passando por alto isso, se nós formos para Isaías 61, 1 e 2, nós vamos ver que o Senhor Jesus fez a leitura, né, desses versículos, certamente, e leu a primeira linha do versículo 2. Ele deixa de fora o dia da vingança do nosso Deus. Ele não menciona isso aí em Lucas 4, versículos 18 e 19. Né? Não menciona isso. Aí nós perguntamos por quê. Por que ele não menciona isso? Né? Porque o seu ministério, na primeira vinda, era para cumprir, né, aquilo que nós encontramos em João, capítulo 3, versículo
17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A graça e salvação veio pelo Senhor Jesus. Então, ele não era um pregador do dia da vingança, da ira de Deus. Ele não pregava isso. Arrependei-vos, o reino dos céus é chegado a vós. Esse era o seu ministério. Mas que encontramos aqui em Lucas 4? A reação dos ouvintes. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali, do cume, o precipitaram. Essa foi a reação dos seus conterrâneos, daqueles que o conheciam desde guri. E aqueles que sabiam, não, peraí, não é isso aqui, é o filho do carpinteiro, nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Seus vizinhos ficaram com tanto, vamos dizer, ódio nos seus corações, que pegaram e levaram para o cume do monte e queriam jogá-lo daí. Ele, porém, versículo 30, passando no meio deles, retirou-se, foi embora. E aí não faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus falou sobre a sua vida, aí em Lucas: ninguém atira de mim. Por isso que a turma toda pronta para julgá-lo, e ele simplesmente passa por entre eles e se retirou. Por quê? Ninguém podia fazer nada. Se ele não quisesse, ninguém podia fazer nada. Essa reação dos ouvintes. E qual foi o motivo? O motivo é o que está escrito nos versículos 25 a 27. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Quando os seus vizinhos, que estavam aí na sinagoga, ouviram isso, ficaram enraivecidos, ficaram com ódio no seu coração. Essas passagens estão lá no primeiro livro de Reis e no segundo livro de Reis, a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio. Deus não exclui as pessoas. Deus enviou seu Filho para que o mundo, não só Israel, o mundo fosse salvo por ele. Lá em Atos, capítulo 10, nos versículos 34 e 35, a 36, 34 e 36, nós encontramos o seguinte: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Deus envia o seu Filho para que o mundo, não somente o povo de Israel, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A luz veio ao mundo,
mas os homens rejeitaram a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Isso é uma característica humana. Como nós confessamos hoje, há pouco no início do culto. Porque também nós éramos, no outro tempo, conversando com alguém, eu disse, tem um ditado, o boi não lembra quando era bezerro. Isso é um ditado no Brasil inteiro. Geralmente, esse é um dos perigos que nós temos como cristãos. Olhar para a nossa vida hoje, como eu estou agora, com todo esse conhecimento que pela graça de Deus me foi concedido, e olhar para os demais e esse perigo, de não lembrarmos como éramos faz anos atrás, como se tivéssemos alguma coisa que tivesse sido produzida por nós. Se há algo bom na nossa vida, vamos abaixar a cabeça e dar toda a glória a Deus. Se alguma coisa boa há na minha vida, na sua vida, é isso que devemos fazer. Senhor, muito obrigado. Tu operaste em mim e estás operando. Tu que começaste a boa obra em mim, a vais continuar. Isso é uma certeza. Filipenses 1:6. Então não há nada que eu possa dizer ao meu respeito. Isso aí, não é eu, é o Espírito Santo que operou tudo isso. O homem, por natureza, é inimigo de Deus. Isto nós encontramos claramente na palavra de Deus. Deus não exclui aos gentios. A reação desse povo na sinagoga lá em Nazaré prefigura a rejeição do Senhor Jesus por Israel. Prefigura como o povo rejeita. E mesmo na época dele, houve alguns que disseram, se nós estivéssemos, nós não teríamos feito aquelas coisas. E nessa frase, eles mesmos estavam reconhecendo que seus pais fizeram essas coisas. Que coisas? Aí nós vamos para 2 de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Temos Sanrecro. O que é Sanrecro? Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas. Em segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, página 550. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 14 a 16, está registrado. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor
tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Não? É aquela frase que muitos pais, muitas mães falam para os filhos, né? Tá me incomodando, já te avisei, né? Até que vem o famoso chega, e com esse chega é chinelo para todo lado, cintada para todo lado, né? Foi isso que aconteceu com Israel. Rebeldes, rejeitaram os profetas, até que o próprio Deus disse, chega. E acabou. Não? Vamos para Jeremias. Temos o livro do profeta Isaías, e aí Jeremias. Jeremias 26. Jeremias 26, página 844. Jeremias 26, 8 e 9. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo. Observem isso. Jeremias não estava falando porque ele achava. Jeremias estava falando porque o Senhor tinha ordenado para ele que ele transmitisse ao povo, né? Pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás, nós vamos acabar contigo, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E juntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Essa é a reação. E essa é a reação do povo que estava lá em Nazaré contra o próprio Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, no versículo 54 ao 58, nós encontramos o seguinte: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da sua incredulidade. Não é que o poder de Deus, lembre isso, não é que o poder de Deus se vê reduzido quando a pessoa não acredita. Tá? Não fez muitas maravilhas, isso refere-se a milagres, não fez ali muitos milagres por causa da sua incredulidade. Muitos pensam, coitado, né? Queria fazer milagres e não conseguiu porque as pessoas não acreditam. Totalmente errado. Não fez milagres como consequência da incredulidade. Vamos usar assim como castigo. Como castigo da incredulidade. A incredulidade traz como consequência que a pessoa não receba nada.
E essa pessoa que não acredita, não recebe nada, ainda reclama. Por que aos outros e a mim não? Porque é um incrédulo de pai e mãe. Por isso. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não é por falta do poder deles. Não, isso é uma aberração de pensamento. A incredulidade não impede o poder de Deus. A incredulidade impede que a misericórdia, a graça, se manifeste naquele infeliz. Isso que acontece. O propósito do Messias, nós encontramos aí em Lucas. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, trazer a boa notícia aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o propósito do Messias. A salvação é estendida a todos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não do incrédulo. O incrédulo vai continuar lá e não recebe salvação, porque Deus não consegue, não, por causa da incredulidade dele. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação é estendida a todos, não somente ao povo de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, onde está escrito: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. A raiz é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a oliveira verdadeira. Eu sou a oliveira verdadeira. E esses ramos que foram quebrados são o povo de Israel. E esse zambujeiro enxertado em lugar dele, Paulo diz, contra a natureza, porque isso não se faz, não se enxerta assim desse jeito. Uma árvore selvagem, ruim, que não produz nada que preste, e se corta um galho e se coloca na oliveira boa. Isso não se faz, isso é contra a natureza, ninguém faz isso. Mas isso mostra como tu, gentio, sendo zambujeiro, foste enxertado na oliveira, no Senhor Jesus. Hoje nós estamos no Senhor Jesus e devemos dar graças a Deus. Qualquer coisa boa na nossa vida, Senhor, tu fizeste. Tu fizeste. Alguma coisa boa, algum bom fruto na nossa vida, toda honra, toda glória ao Senhor Deus. A rejeição e a inimizade contra Deus, Romanos capítulo 8, no versículo 7, onde diz: porque a inclinação da carne, a natureza que nós temos, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Isso é uma impossibilidade. A nossa natureza é contrária a Deus. Por isso a palavra nos diz,
crucificai a vossa natureza. Né? Fazei morrer toda a inclinação, toda a vontade natural. Né? Não obedeçais à carne em suas concupiscências. Alguns, não sei, talvez 2 meses atrás eu disse: o que é o pecado? O pecado é aquilo que a gente gosta. A nossa concupiscência. O que é concupiscência? O que a pessoa gosta. Nem todos temos as mesmas concupiscências. É como café, chá, leite, sei lá. Tem umas pessoas que gostam de café, tem outras que detestam, não querem nem saber. Chimarrão, tem uns que gostam, outros que, mesmo tendo nascido no sul do Brasil, não querem nem saber de chimarrão, não tomam. As concupiscências são iguais. Cada um tem a sua própria concupiscência, aquela coisa que ele gosta e que justamente quando a pratica é pecado. Por isso aquela vez eu disse, né? O que é pecado? É aquilo que a gente gosta. E sabem de uma coisa? Satanás sabe exatamente essa isca para nos fisgar. Ele é um baita de um pescador. Você sabe, né? Eu não gosto de pescar, por exemplo. Não gosto. Eu estive na Amazônia, eu vi muito nativo lá, né? E éramos baita pescadores, né? Os estrangeiros, os turistas com quem eu estava andando, eles com suas canas de pescar, né? Os seus aparelhos super. Uma vez eu vi um que estava com um aparelhinho, um negócio desse, que tinha custado $1.000 não sei quantos dólares. Vocês acreditam que ele pescou algo? Não pescou nem nada. Uma Ferrari nas suas mãos para pescar. Não conseguiu nada. Aquele outro lá, nativo, só puxava peixes. Porque ele sabe exatamente o que pescar. O que esse peixe gosta? Ele gosta disso aqui. Aí ele colocava a isca e pegava. Satanás sabe exatamente como pegar a cada um de nós, através das nossas concupiscências, né? Sabe qual é a nossa inclinação. A inclinação da carne, a inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus e, em verdade, não pode. Portanto, como devemos reagir, né, diante de toda essa revelação que nós temos? Nós somos muitíssimo mais responsáveis que aquele povo de Nazaré. Sabe por quê? Embora eles tivessem o próprio Senhor Jesus na sua frente, eles tivessem o próprio Messias e eles o rejeitaram, nós somos muito mais responsáveis que eles, porque eles não tinham o que nós temos nas nossas mãos. Eles precisavam de alguém que leia e explique, tal como nós vimos na leitura de Neemias. Os sacerdotes, os levitas, ficaram lendo os livros da lei para explicar ao povo, e aí eles entendiam. Nós temos, não rolos e rolos, nós temos um livro só, imaginem. Num livro só, toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Nós somos responsáveis por isso. E como deve ser a nossa reação? Primeiro, entender que o Senhor Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Como disse a sua mãe, aquele que muitos chamam é o mandamento de Maria:
façam tudo o que Ele dizer. Nós devemos reconhecer isso e fazer tudo o que o Senhor Jesus disse, porque Ele é o cumprimento das profecias. Segunda coisa que devemos evitar é evitar a incredulidade que o povo de Nazaré manifestou. Evitar a incredulidade. Isso nos faz lembrar do que nós encontramos em Tiago. Não precisam buscar, eu vou ler rapidamente. Rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Recebam a palavra com mansidão. Por quê? Porque essa palavra tem o poder de salvar a alma. Evitar a incredulidade. E o terceiro ponto é entender o que nós já lemos aqui em Atos, capítulo 10, os versículos 34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Isto deve nos levar a compreender que continuamente nós temos que transmitir a boa mensagem do Senhor Jesus. Apesar que aquele meu amigo tenha rejeitado várias vezes, eu não vou falar mais. Assim que tivermos oportunidade, insistir. Por quê? Nós não sabemos. O maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo, exatamente, o maior dos apóstolos. Quantas vezes ele ouviu a mensagem do Evangelho? Lá de jovem, quando ele nem sequer é considerado um adulto, ele consentia, diz a palavra, com aqueles que estavam apedrejando a Estevão. Ele ouviu a palavra. E depois disso, ele certamente teve muito contato com cristãos e ele os perseguia. Você acredita que esses cristãos não transmitiram a palavra para ele? Sim, eles transmitiram a palavra. Então, esse Saulo de Tarso odiava os cristãos, odiava a mensagem. Ele ouvia uma e outra vez, até que um dia Deus disse: chega. E o fez cair. Quando estava a caminho a Damasco para prender cristãos. Então, nós devemos entender que Deus não faz exceção. Deus se agrada de todo aquele que em qualquer nação e em qualquer lugar o teme e faça o que é justo. Não estou dizendo que o Saulo de Tarso fazia o que era justo, mas estou dizendo que o Evangelho chegou a ele uma e outra vez. Portanto, nós não devemos cessar de transmitir a palavra. Assim que tivermos oportunidade, transmitir essa palavra. Mais uma vez. Um dia, quem sabe, Deus queira ter misericórdia dessa pessoa e dizer: chega, agora tu dobra seu joelho. Por quê? Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos e desobedientes, seguindo todas as concupiscências da nossa carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, igual que os demais. Essa é a mensagem. Nós sabemos que esse tempo da graça está se fechando. E vai chegar um momento em que o próprio Deus dirá: chega. Mas esse será o tempo de Deus. Enquanto estivermos aqui,
transmitamos essa boa mensagem. Quem sabe? Não é? Devemos viver com essa expectativa. Quem sabe? Quem sabe a palavra alcança a esse meu amigo? Quem sabe a palavra alcança a esse meu parente? Queira Deus nos conceder maior compreensão de como nós devemos viver a nossa vida. Queira Deus nos conceder a graça de permanecermos cada vez mais firmes na fé que foi Ele que colocou em nossos corações, nas nossas vidas. Que isso aconteça com cada um de nós. Amém. Amém.